frase, não consigo fazer algo, não consigo prosperar, eu tento, mas não consigo. Nós vamos verificar que tem dois caminhos de interpretação para entender o que está por detrás, porque sim, nas constelações familiares sempre verificamos o que está por detrás. Nunca é o fato real em si. Geralmente tem uma dinâmica oculta que precisa ser revelada. E nesse movimento nós adentramos o entendimento e nos culpamos menos, porque entendemos que há uma dinâmica muito maior do que a nossa. Porque muitas vezes a gente se concentra somente na gente e esquecemos que nós somos almas de clã. E nesse movimento, quanto mais constelações, quanto mais exercícios sistêmicos, mais nós vamos limpando esse campo. E para nós começarmos, compartilhar aqui com vocês o que está por detrás do eu não consigo. Dentro de nós há duas correntes que brigam entre si. Em nós há duas verdades, dois desejos. O que contamos para nós, e o que nós contamos para os outros. Vocês já se interpretaram nesse movimento de entender o que vocês contam para os outros e o movimento interno que vocês têm, por exemplo? Daí você fala que quer mudar de profissão, ter um relacionamento saudável, ganhar mais dinheiro, começar a fazer atividade física, alimentação saudável, mas há uma corrente contrária que diz que você não quer um relacionamento saudável. Existe dentro de nós uma verdade oculta, que se não for vista, ela terá um poder de criação muito maior do que foi declarada e desejada. Boa noite, ansiosa para o tema de hoje. O tema de hoje é muito gostoso. Então, existe dentro de nós uma verdade oculta, que se não for vista, ela terá um poder muito, muito maior do que realmente existe. Então, nesse movimento, nós falamos, caramba, se tem uma força contrária que me puxa para aquilo que eu digo, o que está acontecendo nesse meu mundo interno, que tem essa força como se fosse um elástico, que te puxa para voltar para aquele lugar que não é mais seu, né? Esse desejo de realização é infinitamente menor do que a parte oculta que se diz que não deseja. Então, os nossos nãos inconscientes agem de uma forma maior do que o nosso sim, de forma consciente. É preciso identificar o não. Muitas vezes vem por resistência ou defesa. E aí vamos pensar assim, escolha algo que você deseja hoje. E por que você não consegue? Essa é a primeira camada que a gente está examinando agora. Nós temos aí essa camada que a gente está acessando o inconsciente, daqui a pouco a gente vai acessar uma mais profunda. A primeira do inconsciente. Por que eu não consigo? Será que eu estou resistindo ou estou me defendendo? Há ganhos ocultos quando nós não conseguimos. Um deles é de sermos vistas. Então, parece que é mais fácil a gente falar para as pessoas que não conseguem porque se sente acolhida. Então, há esse movimento interno, né? Ou uma defesa, não sei, do próximo movimento que vai acontecer. Então, como eu não sei o novo que vai acontecer, então eu me defendo, porque eu acho que é mais fácil ficar nesse movimento, justamente porque eu tenho medo. Então, eu travo na vida para me defender desse movimento.
que há esses dois. Então, vamos interpretar. O que você deseja hoje, a resistência que você tem, é porque precisa fazer um esforço a mais ou porque precisa se defender? Porque isso é muito importante, porque você agora acessa o seu inconsciente. E o que ele vai te responder vamos dizer, é o check para falar, é isso. Eu estou com resistência porque tem um processo a ser feito e eu não quero fazer. Ou eu estou me defendendo de algo que eu ainda não conheço, não sei. Então eu fico com esse medo e minha vida trava. E nesses movimentos, a gente começa a se questionar: será que realmente eu não consigo? Ou será que tem uma parte de mim que não quer? E essas duas perguntas, se vocês quiserem pegar papel, caneta, anotar, porque essas perguntas são chaves para a vida inteira. Será que realmente eu não consigo? Ou será que tem uma parte de mim que não quer? Há uma parte nossa que ela não deseja, ela não quer. E aí, o que acontece nessa parte? A gente não consegue assumir. Então, é mais fácil nós falarmos, eu não consigo. É mais fácil do que falar, eu não quero. Mas quando eu falo, eu não quero, é altamente libertador. E que tal a gente trocar o não consigo por não quero? Parece que dá um medo quando a gente troca essas palavras. Então, por exemplo, eu não quero fazer exercício físico. Eu não quero fazer dieta. Eu não quero evoluir na minha profissão. Parece pesado, por quê? Porque aí nós precisamos assumir a autorresponsabilidade quando nós dizemos isso. Então, é mais fácil falar eu não consigo. Esse é o primeiro movimento. É mais fácil falar eu não consigo, justamente porque eu fico no papel de vítima. E as vítimas geralmente não caminham, elas não evoluem. E quando eu assumo a responsabilidade de que eu não quero fazer exercício físico, eu não quero fazer dieta, eu não quero melhorar o meu dia a dia em autoconhecimento, aí eu assumo a responsabilidade por isso. Essa é a primeira camada que a gente acessa. E sabe qual é a parte mais bonita? Porque quando eu olho, eu falo, eu me libero. Então, essa frase, eu não quero, tem o poder de destravar, porque aí agora eu vejo, que é uma das expressões mais usadas nas constelações. Agora eu vejo. Antes eu não conseguia ver, então agora eu vejo. Agora eu vejo que eu não quero. Então, para situações principalmente novas, que nós temos muita resistência, e sim, há uma resistência interna, que a gente vai falar sobre isso, mas tem também essa do inconsciente, porque às vezes é mais cômodo estar nesse lugar do que ir para um próximo passo, né? Não tem como fazer um processo de mudança se a minha parte adulta não assume. Então, entender as partes em mim que não deseja mudança é importante no processo. E o que acontece quando eu digo eu não quero? O que acontece? Eu entendo a utilidade do não querer. Se eu não quero, o que eu ganho com não querer? Se eu não quero, é porque está a serviço de algo. E aqui a gente fala dos ganhos secundários. E eu sei que essa live é um pouquinho mais dura. Muitas vezes nós não queremos ver, né? Então tem esse movimento de que o não querer está a serviço de algo. Então, como eu disse anteriormente, ou de ser vista, de ser validada,
ou de ser incentivada, porque acha que sozinha não consegue. Então, tem esses movimentos que são movimentos da criança e não da adulta, que fazem com que eu fique nesse lugar. E aí esse movimento fica extremamente pesado. E com o tempo, na realidade, nós não vamos ser tão ajudadas quanto achamos, não vamos ser tão validadas quanto queremos. E aí cabe a nós consolar essa criança que não foi vista, que não foi validada, que não foi amada na infância da maneira que desejava. Aí cabe a nós agora como adultas falar, vem cá, criança, agora eu cuido de você. Papai e mamãe não pôde, agora eu como adulta posso cuidar de você. Eu posso te dar uma infância feliz, mesmo que você não tenha tido. Porque a criança, ela não morre, e isso eu trago muito forte nos meus atendimentos. Tanto que eu sempre trago para as minhas flores. Quem está falando é a criança ou a adulta? Que é justamente para elevar essa voz que é interna dentro de nós. E criança, ela só é feliz quando ela brinca, quando ela sonha, quando ela deseja. Agora, quando a criança precisa trabalhar, quando a criança precisa estudar, quando a criança precisa fazer exercício físico porque faz bem à saúde e ela está gordinha, ela não vai querer. Ela vai querer continuar brincando porque é mais legal. E aí nós começamos a identificar e verificar que o mundo hoje está feito por crianças. Crianças que estão em vestes de adultos. E aí, nesse movimento que a gente acaba movimentando. Fala, não, peraí. Se até aqui, se até hoje foi a minha criança, agora eu faço um movimento diferente. Né? Onde sua criança ficou com medo de ir para a vida? Essas perguntas são ótimas a nível individual, são ótimas. Então, o que a minha criança está com medo de ir para a vida? E nesse movimento nós atingimos realmente o inconsciente, a nossa primeira camada. Mas também tem um nível sistêmico, onde há lealdades familiares. Esse é o mais profundo. Então, por exemplo, Marcela, eu acabei de analisar todo o meu contexto e não, eu não tenho problema, é a minha adulta que está fazendo, mas mesmo assim a minha vida está travando. Né? Aí a gente olha para níveis sistêmicos, pelas lealdades familiares. Né? Não há avanço para continuar igual ao seu clã. Então, eu não prospero, eu não cresço, porque se eu for muito diferente do meu clã, eu não vou me sentir pertencente. Se eu tiver um relacionamento feliz, vai ser totalmente diferente do meu clã. Então, não, eu escolho, e é uma escolha cega, de caminhar para relacionamentos infelizes, para não prosperidade, para não o avanço da vida, justamente para se sentir pertencente a esse clã. Também tem outras situações que ali na hora do parto, aonde você teve um parto extremamente difícil, às vezes um parto induzido, e antigamente tinha muito, hoje não tem mais, o parto por fórceps, onde a criança é arrancada, onde ela não faz o movimento de ir para a vida, porque o nosso primeiro sucesso é o nascimento. E após o nascimento, se nós não formos amamentadas como deveríamos, também isso trava a nossa vida. Então, todo esse movimento, ele precisa ser feito internamente, de realmente verificar na família como é que foi a sua infância, como é que foi o parto, se você amamentou ou não, porque todos esses movimentos, eles influenciam no processo. Então,
vamos lá ver o que eu não consigo sistêmico, né? Então, a gente vai identificar qual é a missão que você tomou no seu clã. Assim, Marcela, missão no meu clã. Então, quando eu olho para a história da minha família, para os meus pais, os meus avós, bisavós, qual é a minha missão? Então, vamos lá interpretar e analisar. Se eu olho para toda a minha família, qual é a vontade interna que eu tenho em relação a eles? Se vocês quiserem colocar na mensagem, vai ser ótimo a participação de vocês. Porque de falar assim, o que eu gostaria de fazer de diferente na minha família? Eu olhando para ela, porque às vezes a gente acha a missão muito pesada. Mas e se eu imaginar assim, colocar aqui, o que eu gostaria de fazer em relação à minha família? Para a Marcela, a nível da Marcela, seria ser feliz nos relacionamentos e prosperar, né? Seria esse movimento de fazer algo diferente do que foi os meus familiares, porque eles só atingiam um certo nível financeiro e ali estaciona, acabou. É como se tivesse tudo bem. Dos meus familiares, acho que ninguém ali é feliz nos relacionamentos. Então, acabo que eu tenho uma missão interna inconsciente de que eu preciso dar certo. E aí, só que esse movimento, se eu fizer diferente, eu acabo me desconectando do clã, não me sentindo pertencente. Nós temos necessidade de pertencimento. E aí é interessante o movimento, porque uma época da minha vida que eu comecei a prosperar e comecei a morar num lugar melhor, e um lugar bonito, num bairro melhor, os meus familiares iam me visitar e a primeira pergunta que eles falavam, vamos ver se vocês se identificam. Para que essa casa? Para que isso desse tamanho? Ou outra pergunta, é próprio ou é aluguel? E aí a gente fica assim, gente, mas se eu tenho dinheiro para pagar, isso interfere? Aí a gente vai vendo que tem um movimento dos familiares que acabam puxando você para baixo. Que nem numa outra live que eu mencionei, é que eu tinha o hábito de, quando me elogiavam roupa, bolsa, eu tinha o hábito de falar que comprei na promoção. E a pessoa perguntou isso, mas justamente para a pessoa falar assim, está se sentindo, está se achando, né? Então, por exemplo, eu fui no cruzeiro do Roberto Carlos e aí você via o olhar das pessoas, dos familiares. Nossa, que vai para um lugar desse, né? E aí é como se você estivesse rompendo algo muito, muito grande nesse movimento. E aí a gente tenta sempre se diminuir de alguma forma, trava a nossa evolução justamente para se sentir pertencente. Então, a gente traz hoje para vocês que, na realidade, nenhuma missão foi dada. Então, por que tomamos o destino dos nossos familiares? Pela necessidade de pertencimento. E esse é o movimento da nossa criança, que é o amor cego. O amor cego é o amor infantil. Então, toda criança faz esse movimento. Eu por você, eu cuido por você, eu como você não prospero, eu como você não sou feliz nos meus relacionamentos. Eu, como você, adoeço. E aí é nesse movimento que mais, Marcela, já foi comprovado cientificamente que não tem, não é passado de uma geração para outra doença, mas é passado os hábitos. Porque se você tiver os mesmos hábitos que os seus do seu clã, você vai adoecer do mesmo jeito.
é mais por comportamento do que por genética. Diferente da minha família, eu escolho olhar para dentro e ter um relacionamento amoroso saudável. E isso, é esse movimento, né? E só que isso tem um preço muito grande a se pagar se eu não consigo liberar desse amor cego. E nesse movimento a gente decide, mas se não sentir na alma de fazer esse movimento, respeitando o destino que os nossos ancestrais escolheram, que os nossos pais escolheram, a gente acaba repetindo o padrão sem querer repetir. E porque há esse movimento do amor cego. E como eu já disse, na minha família, quando eu não prestei atenção e prestar atenção nos seus familiares, é muito importante a história dos seus avós, dos seus pais, para ver o que está se repetindo naquela família, o que se repetiu de geração em geração, né? Da minha bisavó, por exemplo, a minha bisavó, ela era rica, possuía uma fazenda. E o marido dela torrou tudo em jogos e com dívidas, com mulheres, acabou com o patrimônio deles. E aí, nesse movimento, quando a gente vai analisar o movimento já da minha avó, a minha avó ela só conseguiu prosperar até um certo ponto. Depois ela não conseguiu mais. Né? Então, aí a gente vai vendo que há um movimento que se repete. Eu digo a mesma coisa com a minha mãe. E não somente relacionamentos amorosos, mas também na vida financeira. Então, a gente vai vendo e analisar a história. Nossa história é muito importante, porque já há curas a partir do momento que eu começo a analisar a história da minha família. Né? E só sairemos desse amor cego quando conseguimos ver as dinâmicas ocultas. Só o adulto, a adulta, consegue tomar os pais. A criança quer salvar. A criança tem um desejo, e toda criança, se for analisar, vem dos pais sofrendo, o desejo delas é: eu vou ganhar dinheiro para cuidar dos meus pais. Qual a criança que já não falou isso com os pais ali com problemas financeiros? Né? Então, aí a criança vai crescendo naquele movimento de querer salvar os pais. E aí há um movimento também dos relacionamentos. Né? E aí é onde esse amor cego acaba nos travando, e a nossa criança, ela sempre vai querer salvar os nossos pais. Se você fosse um super-herói, uma super-heroína na sua família, o que você faria? Né? Então, o que se faria na sua família? Eu já falei, né? Assim, eu ia, eu acho que bancar todo mundo, se eu pudesse, né? Porque a gente às vezes vê que há muito sofrimento pela falta do dinheiro, mas não é pela falta do dinheiro, é sim o que o dinheiro acaba aprisionando. E aí as pessoas deixam de ver o presente belo que elas têm porque focam no financeiro. Ah, Marcela, mas eu tenho contas para pagar, óbvio, tem esse movimento interno. Mas se eu foco somente nisso, é nisso que vai acontecer. Então, o foco negativo, ele faz aumentar em proporção. Às vezes não é tão grande quanto pensamos, mas acaba sendo porque nos colocamos muito foco. Então, o que você faria se fosse heroína da sua família? Né? E esse movimento é muito importante da gente analisar. Né? O que eu faria por toda a minha família, por todos os meus? Porque aí eu me coloco nessa postura de criança. Nós construímos uma identidade pautada nessa missão que tomamos em nossa família. Essa identidade não pode ser sua. Você não precisa salvar ninguém. Seus pais são adultos, seus pais, eles realmente
têm o destino e a escolha deles. E muitas vezes eu vejo isso nos meus atendimentos, das pessoas não conseguirem aceitar as escolhas dos pais. Os pais são grandes, eles dão conta. E muitas vezes os filhos acham que não dão conta. E aí tá, Marcela, mas e se os pais não dão conta? Aí os pais estão envolvidos numa dinâmica sistêmica que os colocam nesse lugar, no lugar infantil. E aí o movimento das constelações ajuda muito nesse processo. Mas primeiro é um processo interno, de eu permitir com que o meu pai e a minha mãe tenham o destino que eles escolheram. Isso é extremamente difícil, eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Marcela, atende minha mãe, né? E aí eu atendo, mas eu atendo para mostrar para eles, porque eu sei que não vão evoluir nenhuma mãe que eu atendia primeiro o filho, depois passei, nenhuma evoluiu. Mas por que que eu trago, eu atendo e mostro para eles? Eu falei assim, a pessoa precisa vir de vontade própria, de querer fazer algo diferente. Agora, quando ela é empurrada, induzida, o filho está numa posição arrogante. Filho não ensina pai, filho não ensina mãe. E aí, nesse movimento, quando eu me rendo, eu faço, é o destino de vocês. Eu posso ir para a fase adulta, né? E é nesse movimento, agora é a hora de ressignificar. E o primeiro passo é se tornar pequeno, pequena, diante do sistema familiar. Se tornar humilde. Eu sou pequena demais para tantos problemas. Esses problemas não são meus. Olha como a gente fica mais leve em dizer isso. Eu sou pequena. Mamãe, papai, eu não dou conta. E aí é nesse movimento que nós vamos ver, caramba, eu estou devolvendo para eles o que é deles e tomando somente a minha parte que me cabe. Que legal, tem uma história de um urso que bate na porta de todo mundo para dizer verdades. E ninguém fica com raiva desse urso, porque ele existe para isso e vai embora rápido. Eu acho que eu gostaria de ser esse urso com o superpoder. Não é, e assim, o medo de dizer a verdade, ele também vem da criança. A criança que quer ser validada. Então, assim, se eu for muito verdadeiro, o que que vai acontecer? O que que as pessoas vão falar? E principalmente para nós mulheres, a questão da máscara social, ela é muito forte. E aí, quando nós falamos de mulheres neurodivergentes, é mais forte ainda, porque mascaram para se sentir pertencentes nesse movimento, porque se sentem diferentes das outras mulheres. E aí, realmente, essa máscara acaba nos limitando do acesso de nós mesmos. E qual é o problema ser sincera, né? E aí, óbvio, com uma sinceridade, com caridade, né? Porque ser verdadeira sem caridade é também uma violência, né? Então, tem esse movimento interno também. Mas por que não se expressar? Né? Uau, não sabia disso. Pois é, por que não se expressar? Fala assim, não, eu não quero, eu não vou, eu não posso, né? Então, é de realmente encaixar naquilo que você deseja. Essa faz parte da figura adulta dentro de nós. Só que como nós fomos muito poldadas para encaixarmos no mundo, então acaba que nós reprimimos isso. Isso é muito ruim para nós. Então, o movimento da adulta, ele realmente te joga para assumir
também as consequências de dizer uma verdade, esse movimento. E agora, quando a gente fala do nosso sistema familiar, aonde você se torna humilde, aonde você vira para todos eles e fala: eu sou pequeno, vocês são grandes. E aí, às vezes, as pessoas ficam assim: caramba, Marcela, mas eu já fiz constelação e nada resolveu. Bem, uma constelação, ela pode demorar muito tempo para ela realmente atingir aquilo que nós trabalhamos, porque o movimento de alma é lento. Mas também tem um movimento interno, que se eu disser da boca para fora, nada acontece. Então, não adianta somente falar as frases sistêmicas, é preciso se sentir pequena, ver e sentir a força dos seus familiares, sem querer salvar ninguém ou fazer diferente. Quando eu quero fazer diferente, mas numa postura humilde, eu estou na postura da filha adulta. Agora, quando eu desejo fazer diferente, porque eles não souberam fazer, eu fico na postura da criança. Eu me torno acima deles, que nós chamamos de arrogância sistêmica. Eu me sinto maior do que eles. E é interessante porque eu trabalho na constelação com bonecos, e em alguns momentos as pessoas veem os bonecos e falam: nossa, o boneco cresceu, o boneco diminuiu. E é interessante porque eles todos têm o mesmo tamanho. E aí a gente vai vendo que é um movimento interno da pessoa. E nesse movimento de eu preciso me sentir pequena. Se eu não me sinto pequena, não consegui atingir a alma. A alma que se coloca à disposição de aprendizado, onde não há arrogância, né? Então, eu devolvo para os meus pais, para os meus ancestrais, tudo que é deles. Ali o movimento deles não terem dado certo, eu devolvo para vocês. Vocês não deram certo no relacionamento de vocês, mas isso é um peso de vocês. Vocês não deram certo financeiramente, mas eu devolvo isso para vocês. E aí, nos movimentos de autossabotagem que nós temos e que a gente começa a verificar que os nossos ancestrais também têm. Não, não é meu esse peso, eu devolvo para vocês. Mas não é um devolver com raiva, é um devolver realmente com muito respeito. E quando, é por isso que às vezes é difícil a filosofia das constelações familiares. Tem alguns casos que as pessoas não suportam isso. Por quê? Porque o ressentimento, a raiva, às vezes até ódio, é o que parece que as mantém vivas. Então, se eu abrir mão disso, o que, que vai ser da minha vida? Aí, quando a gente abre mão disso, nós entramos no movimento do vazio, que eu falo tantas vezes. O movimento do vazio é o acesso a mim mesma. Não tem mais uma parede de acesso. Quando eu acabo devolvendo para os meus pais, para os meus ancestrais, aquilo que é deles, né, nesse movimento, com muito respeito, eu me torno adulta. A criança não sabe fazer isso. A criança vai olhar para a dor, a criança vai olhar para o sofrimento. E quantas pessoas que pararam o processo porque não quiseram devolver, estão tão apegadas na dor que sentiram, eu não quero, eu não quero. Eu prefiro ficar na dor. Só que essa dor com o tempo vai fazer o que conosco? Vai nos adoecer. E aí, vai ser mais um movimento de dor interna. E por que do medo do vazio? E eu vejo isso nos processos. Marcela, não entendo. Mas eu sinto um vazio. Falei, bem, esse vazio está incomodando? Eu sempre pergunto isso.
Quando a pessoa fala, não, não tá. Eu falei, então você está começando a ter acesso a você. Porque o que que acontece quando nós não temos esse movimento do vazio? É a cabeça ansiosa, a cabeça agitada, a falta de paz. E aí é nesse movimento que, por mais que faça meditação, yoga, exercício, mas se a mente não acessa esse vazio, que é esse movimento interno, ela continua agitada, por mais práticas que façamos. Então, o acesso ao vazio é realmente devolver para os nossos ancestrais aquilo que é deles e ficar somente com o que é nosso. Somente quem é pequeno que recebe as bênçãos. Somente quem é pequeno. Quem é grande já está cheio de si, já está pronto, pelo menos na ideia dele. E o pequeno não. O pequeno, ele realmente ele tem a postura de receber, porque ele entende o lugar dele dentro do sistema familiar. Eu sou somente a filha. É outra frase que nós falamos muito. Querida mamãe, eu sou muito pequena. Eu sou somente a filha. E quando nós vamos trazer as mães, que na visão sistêmica não existe mãe narcisista, mas porque todas as mães são mulheres que deram a vida. Mas a gente entende a dinâmica por trás desse movimento. E que nem toda mãe nós vamos poder ter acesso a elas. Então, tem alguns movimentos que a mãe suga tanto que realmente a filha não consegue. Então, internamente mãe, eu sou pequeno, sou somente a filha. Já teve casos que eu acompanhei que a mãe estava num nível de infantilidade tão grande que ela mandava mensagem para a filha o tempo inteiro, até para saber se a menina comeu, se a menina está dormindo, se ela está desocupada. E não é carência, é manipulação. Aí é nesse movimento de falar: chega, mãe, eu sou somente a filha. E aí ter esse movimento do distanciamento. Mas o que que acontece muitas vezes nos relacionamentos com mães narcisistas? Ou com pais também narcisistas. Aí agora a gente está indo para o nível da mente. Nós temos a necessidade de pertencer e nos sentimos cruéis se nos afastarmos desses familiares. Ou nós não queremos ficar sozinhos. Mas essa solidão do afastamento é a mais saudável que existe. O problema é que às vezes a gente foi tão acostumada a viver crises atrás de crises, situações atrás de situações, oscilações emocionais atrás de oscilações emocionais, que às vezes encarar o processo de solidão é difícil. Eu sei porque eu passei por esse processo. Eu lembro que quando eu distanciei dos meus familiares, quando eu distanciei praticamente de toda a minha família, era Marcela com a Marcela. Sem família, sem amigos, Marcela com a Marcela. Mas foi a época mais rica que eu tive. Óbvio que a gente tem o luto do movimento de se sentir sozinha. Mas é nesse movimento que a adulta vem. Fala, não, peraí, vamos cuidar de você. O que que você gosta de assistir? O que que você gosta de comer? Aonde você gosta de sair? A Marcela ficou vários anos para tomar coragem de ir para uma trilha e dizer que ama aquilo. Por quê? Porque ela não foi educada para ter somente ter uma vida de aventuras, melhor colocando, uma vida diferente. E olha que na minha infância a Marcela subia em árvores e adorava fazer isso.
Mas foi tão podada que eu falei, não, eu não posso. Até que nesse movimento de resgate interno, de ficar sozinha, de fazer exercício, de estudar, nesse movimento eu comecei a ter acesso a mim. E não senti mais falta de ninguém. E aí esse é um movimento que às vezes demora um pouquinho, mas quando você atinge, você não entra mais em relacionamentos abusivos, você não tem mais amizades tóxicas, muito menos trabalhos tóxicos. Não fica, não dá para ficar. Então, esse movimento, ele é muito forte. E aí é de falar, não, agora é a adulta. É a Marcela pela Marcela. Não tem mais ninguém. E aí é nesse momento que nós nos encontramos conosco. Eu sou somente a filha. Serve para qualquer idade, sim. Quero dizer que sou apenas filha até quando sou velhinha, frente aos pais. É somente a frente a eles. Então, frente a eles eu sou somente a filha, mas frente ao mundo não. Agora, quando a gente não resolve esse movimento sistêmico interno, o que que acontece? Essa criança que quis salvar os pais vai querer salvar as pessoas no trabalho, nas amizades, no relacionamento. Ela nunca vai estar no lugar dela. Então, estar no lugar de filha vai me colocar bem em todas as áreas da minha vida. Então, eu estar no lugar de filha frente aos meus pais é nesse movimento que eu vou me colocar bem nos relacionamentos, vou me colocar bem na vida profissional, porque eu tenho o meu lugar. Eu sou filha da Maria das Graças com Joaquim. E é nesse movimento, eu sei o meu lugar. É que nem uma expressão também que é muito legal de se falar. Epa, peraí, eu tenho pai e mãe. Então é de assumir isso com propriedade. Eu não estou sozinha nesse mundo. Que aí a gente trabalha a figura interna. Por mais distante que eu esteja dos meus pais, eles estão vivos aqui. Então eu não preciso nem procurar os tóxicos, que eles estão aqui. E esse processo do sentir, ele é demorado, mas ele acontece. Acontece, já tem caso de alta, da pessoa chegar e falar assim, eu sinto os meus pais em mim. E casos até que a pessoa não sabe quem é o pai. O pai foi um evento casual. E a pessoa hoje sente esse pai dentro dela. E é esse movimento. Porque o movimento das constelações familiares, por mais que eu trago aqui a filosofia, a teoria, é um movimento do sentir. Enquanto eu não sinto, eu não evoluo. Então, é um movimento mais profundo. Então, há um caminho para chegar nas bênçãos. Só assim eu posso me liberar da culpa de ser um pouco diferente dos meus pais. E agora se sente liberada para ter uma nova imagem. Então, eu posso ser diferente deles nesse movimento. Assim eu me sinto pertencente, ainda que eu faça um pouco diferente. Então, é nesse movimento de dizer um sim para tudo que foi. Eu digo sim para a infância que eu tive. Eu digo sim para os relacionamentos que eu tive. E nesse movimento do sim, que também é um movimento interno do sentir, porque a nossa mente, ela quer encontrar respostas. Então, é assim, não aceito. Fulano devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Aí vem o sim, cala todas as vozes. Sim. Sim, eu aceito tudo do jeito que foi. Sim, eu aceito esse amor que eu esperei dos meus pais e eu não tive, porque era uma expectativa minha. Porque eles são humanos, homens e mulheres humanos, passíveis de erro. Eu digo um sim para o destino de todos eles. Eu digo sim para a minha história.
Porque enquanto eu não me conformar com a minha história, não concordar com ela, eu fico nessa força contrária. Ganhar dinheiro é difícil, relacionar é difícil, por não aceitar. E quando eu aceito, que é o eu me reverencio, eu me entrego. Sim, é também das frases de cura das constelações. Sim, eu digo sim para tudo do jeito que foi. E nesse movimento, nós ganhamos força. Então, vamos fazer um exercício sobre isso? Olha que delícia! Então, nesse movimento, vamos fechar os olhos. Estejam aí num ambiente tranquilo, onde você possa relaxar, porque sim, um dos movimentos das constelações são dessas meditações que causam em nós liberações emocionais, liberações energéticas, e assim nós vamos limpando o nosso campo pouco a pouco, como aquela cebola que a gente vai tendo acesso às camadas. E assim tendo acesso ao nosso eu. Aí nós vamos para um nível mais elevado, que já não é mais das dinâmicas sistêmicas, mas do eu superior. Então, é pouco a pouco nós vamos limpando, purificando e acessando. Então, respira lenta e profundamente. Feche os olhos. Como é que você se sente? Como é que está o seu corpo? Olhe com carinho. Diga sim para o seu corpo. Sim, eu vejo você, meu corpo. Eu tenho. Eu tenho acesso a você. Por muitas vezes a minha mente acaba me desligando, mas agora eu vejo. Eu vejo cada parte do meu corpo. Eu sinto cada parte do meu corpo. E nesse movimento, com o corpo cada vez mais relaxado, mais pesado, você se vê como criança, 5 anos, uma menina, um menino. E na sua frente, todos os seus familiares, pais, avós, bisavós, trisavós, seus ancestrais. Olha quanta gente tem, quanta gente existe. Olha que bonito. Olha a grandeza deles e a sua pequenice. Porque é pequena, é criança. Não no sentido de diminuir, mas porque é somente uma criança. E você vai dizer internamente: eu sei que todos têm o direito de pertencer. Todos vocês fazem parte. Eu incluo todos. Aos excluídos, concedo-lhes o lugar de honra. Reconheço o lugar de cada um e os seus destinos. Vejo vocês como são, com suas qualidades e defeitos. Que vocês me tomem em seus corações como eu sou. Aceito que vocês me deram o que puder. Foi o suficiente. Se houve dor, eu a libero.
Se houve dor, eu a libero. Se houve dor, eu a libero. Se houve amor, eu honro. Se houve amor, eu honro. Se houve amor, eu honro. Eu tomo o que é meu e devolvo o que é de vocês. Não serei melhor que vocês se for feliz, se for próspera, se for saudável. Queridos pais, queridos ancestrais, em mim finalmente nós podemos. Me abençoem para que eu possa transformar o que não foi possível para vocês. Me abençoem, me abençoem, para que eu possa trazer novidade a esse clã, a esse sistema. Me abençoem para que eu tenha força para ir para a vida. Me abençoem para fazer um pouco diferente de vocês. Que vocês me olhem com bons olhos se eu prosperar. Que vocês olhem com bons olhos se eu for feliz, se eu for saudável. Eu honro e tomo cada um de vocês, porque assim eu posso ir para a vida. E aí você faz uma respiração bem profunda, sentindo a força da vida em vocês. E nesse movimento vocês podem dar as costas para o seu clã, com essa multidão, e você sente a força que te empurra para frente, que te empurra para a vida. E agora diga internamente: agora eu posso. Respira lenta e profundamente. E no tempo de vocês, podem abrir os olhos e contem, gostaram dessa meditação? Gostaram desse movimento interno que faz vocês tomarem a força, porque vocês são muito fortes. Só houve esse movimento, que foi um amor interrompido na vida de vocês. E nesse movimento, a vida travou. Mas hoje, vocês recebem essa força. Hoje, vocês podem. A vida é fácil. A vida não é difícil. Realmente dá para sentir toda a força junto comigo. E isso vive. Você é forte, muito forte. Forte, capaz, completa. E é nesse movimento, sentindo as forças dos nossos ancestrais, é que tomamos essa vida, reverenciando tudo que tem nela. E aí nós podemos olhar para frente, porque quando a criança olha para os pais, ela não se torna adulta. E quando eu concordo, tudo faz sentido, e eu tenho a força para traçar o meu próprio caminho. Gostei muito. É isso, é esse movimento. E olha como é interessante o movimento do cão. A gente presta atenção em tudo. Hoje teve menos participantes. E por que teve menos participantes?
porque há um movimento interno das crianças que não querem ver. Então, aí a gente reverencia o campo e fala as dispostas a irem para a vida adulta, estão presentes. Então, nesse movimento, até você que acompanhou no final, é porque você também está disposta a ir para a vida adulta. Olha que bonito. Assumir a responsabilidade, porque você tem força. Você tem força. E se tiver um movimento que esteja travando, nós vamos ver nas constelações. Aqui é uma cosquinha do processo todo ser feito. E é um processo muito lindo, muito rico. E é nesse movimento que eu me despeço de vocês e curtem, comentem, compartilhem. É, depois, eu acho que amanhã já está liberado no YouTube. Quantas pessoas que não entendem por que não avançam na vida? E se elas entenderem que há um movimento por trás que as puxam, aí vai ficar mais fácil esse movimento. Tá bom, meus amores? Obrigada pela partilha, Marcelo. Você é maravilhosa. Um beijo. Tá? Eu acolho. Tempos atrás eu não acolhia, porque eu não aceitava amor. E aí, nesse movimento, quando eu compreendi que se eu não aceitar o amor da minha mãe, eu não consigo aceitar elogios. E aí faz parte desse processo, eu aceito. Obrigada. E fico feliz, muito feliz pelo processo de vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem bem. Que lindo, gratidão. E que nesse movimento vocês tomam essa força. E depois comentem, eu vou fazer um post referente a essa live amanhã. Comente o que vocês acharam dessa live, desse movimento interno, como é que vocês amanheceram, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem bem. O meu desejo é isso, que vocês fiquem bem. Tchau, tchau. E nesse movimento, a gente vai se despedindo desse movimento interno.